Olá, meu nome é Thiago Alvarenga, sou analista de investimentos da Arena do Investidor aqui na XP. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mindset vencedor, travar objetivos para a gente melhorar a nossa performance. Mas antes disso, assine o canal, ligue a notificação para você receber os vídeos na hora que eles estiverem subindo e deixe o seu like para o nosso vídeo. É muito importante para todo trader ter metas de gain e metas de loss. Porque só com isso a gente vai conseguir medir efetivamente a nossa performance, saber se estamos no caminho certo de acúmulo de patrimônio, que é o objetivo final da maior parte dos traders, e ver o que eu preciso corrigir na minha rota caso eu não esteja tendo um aumento esperado de patrimônio. Dentro de traçar objetivos, é muito importante, primeiro, ter objetivos realistas. Quando eu tenho um objetivo que é sensacional no papel, mas é muito difícil de executar, pode me levar a um certo desânimo, a uma certa indisciplina. Quando eu percebo que os meus alvos estão extremamente otimistas, extremamente longos, e eu nunca alcanço. Então isso com o tempo vai desgastando, vai pesando no emocional, vai pesando no psicológico e mina o principal do trader, que é a disciplina de seguir o seu setup. Um setup que de preferência você já tem experimentado, medido e ajustado. Por outro lado, quando eu boto stops muito curtos, com medo de perder, com medo de deixar aquela operação voltar, eu tomo o que a gente chama de violinada. Quando a gente vê o trade recuar no nosso stop, só para depois seguir e ver o nosso alvo sendo batido. Isso é outra coisa que mina demais a parte emocional, mina a disciplina e faz com que a gente acabe, às vezes, tirando o stop, que você pensa, nesse vai violinar, e quando você vê a operação toda derretendo, você acaba perdendo muito mais do que o patrimônio que você tinha planejado inicialmente. Então é muito importante o realismo, objetividade nos alvos de gain e na possibilidade de loss. Mas Thiago, como é que eu vou ser realista? Você tem que ter, primeiro, uma anotação, você tem que ter registro de tudo que você está fazendo para fazer revisões periódicas e saber aonde está dando certo, aonde está dando errado e ajustar para poder convergir para uma melhor eficiência nos seus trades. Quando a gente fala de meta, seja no day trade, seja no swing trade, eu geralmente boto um tempo. Isso vai ser de acordo com a filosofia, com o setup de cada um. Quando a gente está falando de trades que operam contra a tendência, eu busco operações de gains mais curtos, porém mais rápidos, e o stop ainda mais curto. Por quê? Porque o trade contra a tendência, ele geralmente opera dentro de condições, entre aspas, adversas, onde a chance do trade dar certo é menor, mas quando o Dow tem uma boa assimetria de lucro, faça um prejuízo pequeno, e o melhor, ela tem um resultado teoricamente mais rápido. Operações contra a tendência geralmente andam mais rápidos porque a tendência provavelmente vai ser retomada em breve. Quando eu estou falando de operações a favor da tendência, às vezes eu vou pagar um pouco mais caro e vou ter uma paciência um pouco mais longa para buscar um retorno diferenciado, um retorno maior, porém ao longo de um tempo. Então eu tenho que ajustar os objetivos de gain dentro dessas janelas de tempo. Eu tenho que identificar qual é a minha forma de operação para daí fazer objetivos que sejam compatíveis com a minha forma de operar. Ou seja, se eu estou dentro de uma contratendência, por exemplo, é razoável que eu bote um objetivo para 2 pregões, 3 pregões. Se eu estou a favor da tendência, é razoável que eu use objetivos de 15 pregões ou até não ter um tempo determinado e simplesmente ir subindo o stop conforme eu vejo pontos aonde eu tenha uma reversão da operação e deixo o mercado me dar o que ele quiser me dar. Por outro lado, é importante a gente também ter as metas de loss, principalmente quem está operando num giro mais frequente, como os day traders. Porque a gente já falou em outro vídeo sobre o tamanho do desgaste emocional para o day trader. Então é importante que ele saiba a hora de parar. Porque a tendência quando a gente tem uma perda é de querer recuperar e recuperar rápido. E aí os erros vão só se acumulando, a gente tende a operar mais alavancado, tende a ser mais agressivo, buscando uma recuperação de um loss que já aconteceu, de um dinheiro que eu já perdi. O importante é continuar respeitando a disciplina, ter uma meta de loss, que é importante, seja financeiro, seja em quantidade de stops, bateu aquilo, é hora de desligar o computador e voltar para o estudo. O que deu errado? Era o mercado que não estava de acordo com o meu setup naquele dia,
eu que não estava bem emocionalmente naquele dia e não consegui ter a disciplina necessária, foi a ferramenta que falhou. Enfim, são N coisas que podem acontecer que me levaram ao loss. Mas é importante eu saber a hora de parar, de operar naquele momento, seja pelo dia, seja pela semana, que seja pelo mês. E mais importante do que parar é revisar o que você fez até então para poder maximizar os ganhos, maximizar os setups vencedores, maximizar os comportamentos vencedores, isso é muito importante. O que me fez ganhar naquele dia? Eu estava mais tranquilo, meu setup estava alinhado com o mercado, estava com a ferramenta adequada. E neutralizar os pontos que me levaram às maior parte dos meus losses. Seja um emocional desbalanceado no dia, estava chateado com alguma coisa, recebeu uma notícia ruim, uma ferramenta que não funcionou, às vezes a internet deu uma engasgada, seria o momento de você ajustar alguns equipamentos para poder ter uma performance melhor, ou então o meu setup que não está adequado. Se até então eu tive um mercado de alta e eu ganhei tudo e o mercado ficou lateral, talvez seja um momento de revisar meu setup e ajustar para um setup de lateralização. Enfim, são N motivos que nos levam ao loss e aos gains. E periodicamente a gente precisa ajustar. E por isso que é importante a gente ter os objetivos bem traçados de forma realista. Por isso é importante a gente ter o objetivo bem traçado de forma realista. Se você está começando agora, é uma coisa muito abstrata, você não vai ter ainda os parâmetros bem definidos. Por isso que ainda é mais importante você registrar cada um dos seus trades para você parar depois de um mês, 2 meses ou uma semana, dependendo do quanto você opera, e revisar e a partir daí ajustando. Não, realmente botei alvos muito curtos no game. Não, os alvos ficaram muito longos. E com isso você chegar ao seu nível ótimo de jogo. Se você ainda não tem a conta na XP, clique aqui abaixo no link, abra sua conta, não custa nada. Siga a gente na Arena do Investidor via Blackboard. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.